eu não estou lendo nada. Se quiser passar e pegar, porque eu estou lendo um outro. Aqui, a teoria das personalidades, aí você fica uns 15 dias com ele, depois eu... Tá. Passa e pega aqui. Beleza. Vamos lá, então. Manda o link, mas é esse. Boa noite a toda a comunidade da Escola Maria Elisa. Estamos começando mais uma live. Agora, durante essa semana, nós iremos mudar o esquema das lives, né? E hoje nós estaremos debatendo uma live com o professor Dr. Robson Belchior e com o professor de português, ex-secretário de Educação e de Assistência Social do município de Suzano, Valdeci Stuani. O tema da live é os desafios da luta contra o racismo. Tá? Desejo uma boa noite a todos vocês, a quem está nos acompanhando. Boa noite, Robson, boa noite, Valdeci, boa noite, Jefferson, Sharon, Elisete e a toda a comunidade da Escola Maria Elisa. Audiência, Moisés. Pode começar já. Então, deixa a gente fazer a abertura, eu e a Elisete. Primeiro, cumprimentar a todos que estão participando dessa live, né, em nome da gestão da Escola Maria Elisa. Né, agradecer ao Moisés, nosso assessor técnico da tecnologia, o Valdeci Stuani, o nosso querido professor e grande amigo aí, colaborador da Escola do Maria Elisa. O Robson, que é também vice-diretor na Escola do Jacques Cousteau, e um profundo conhecedor do tema que nós vamos discutir hoje, que é extremamente importante no momento atual que nós estamos vivendo. Né, a Sharon, que está fazendo a interlocução de Libras, né? Nós temos por prática, está sempre trazendo a interlocução, porque nós queremos atingir a todos, inclusive os nossos alunos, né, surdos e mudos, que têm aí direito a intérprete. Então, todas as nossas lives terão alguém, uma pessoa fazendo a interpretação. Isso é fundamental para garantir que todos tenham acesso àquilo que nós estamos falando. Então, eu desejo assim, uma grande aula hoje, tenho certeza que será uma espetacular live. Todos acompanham, é fundamental a gente estar aí nesse momento de pandemia, cada um nas suas casas, protegendo e defendendo a vida, e é fundamental isso. Então, aqui um forte abraço para todos. Quero agradecer a cada pessoa que está assistindo, nossos alunos, os professores, nossos gestores, né? É muito feliz para a gente saber que vocês estão nos acompanhando. Elisete, é com você. Quero dar uma boa noite também para todos que estão nos acompanhando, o pessoal aí do outro lado da tela, né? Moisés, Valdeci, Robson e o Jefferson, que é meu parceiro. A gente está trabalhando bastante nesse período aqui, estamos dando conta, ou melhor, estamos tentando dar conta, né? Mas com a união que nós temos, o Jefferson e eu, a gente está conseguindo levar avante as atividades que são bem ativas, são bem trabalhosas, mas a gente está conseguindo dar conta, né? E agradecer a todos que têm nos ajudado. Moisés aí, que tem sido um parceirão. Se o Moisés não tivesse aí para nos ajudar, talvez nós não conseguíssemos fazer as atividades com tanta eficiência. Então, quero agradecer a todos, tá? E vamos assistir a live, o pessoal que está aí do outro lado, assistir as lives, e vamos prestigiar os nossos colaboradores, Valdecir e Jefferson. Deixo com vocês agora, Moisés. Ok, então. Então, essa live, diante também do que está acontecendo no planeta, né, das manifestações que estão ocorrendo na América do Norte, nos Estados Unidos, e que ocasionou diversas manifestações ao longo do mundo, o professor Robson e o Stuani estarão debatendo e colocando alguns itens a respeito dos desafios da luta contra o racismo, né?
Domingo nós tivemos uma imagem que eu creio que seja algo marcante também, que foi alguns manifestantes ingleses que derrubaram uma estátua do Edward Colston em Bristol, na Inglaterra, né? É algo marcante. E estes e outros pormenores serão debatidos aqui ao longo dessa live, tá? Aí deixo com você, Robson, e com você, Stuane, e conduzam aí da melhor forma possível. Você começa, Robson. Tá bom, obrigado pela gentileza, professor. É isso, primeiro o mestre, depois o discípulo. Eu gostaria de iniciar minha fala agradecendo a todos os companheiros de trabalho. Estamos todos juntos aí na luta por uma escola pública de qualidade, nesse dia a dia que nós estamos passando, preparando a escola, preparando as discussões para quando tudo isso passar, a gente consiga fortalecer ainda mais os nossos laços e esperanças aí no futuro promissor aí. Eu gostaria de dar início à minha fala também, agradecendo aos meus alunos, né, do segundo A, segundo B, segundo C, segundo D, e aos meus alunos do terceiro A também, exclusivamente, pelo fato de nós estarmos juntos aí, muitos dos alunos, né, do terceiro A, desde do sexto ano, e infelizmente a gente, esse ano aí a gente não conseguiu estar tão próximo, mas esperamos aí que a gente consiga, pelo menos, terminar o ano juntos e tal, né? Terminar essa jornada aí que se iniciou no sexto ano e a gente termina agora fechando esse ciclo no ensino médio. É muito importante dizer isso, até por uma questão de continuidade, né? Eu gostaria de abrir também, o Moisés deixa no ponto também, um vídeo que eu preparei, né, para a gente dar início às nossas discussões. Eu acredito que, assim, é bem oportuno pela discussão que nós vamos ter. Pretendo aqui trazer uma fala também que tem o objetivo de tentar explanar um pouco alguns conceitos que vocês estão acompanhando na mídia, desde a questão de algumas expressões racistas e o combate que a gente coloca agora de combater, né, ser antirracista e ser antifascista. Pretendemos também uma breve explanação sobre as diferenças, né, desse racismo nos Estados Unidos e no Brasil, mostrando também a nossa luta, o que nós vemos construindo na educação, né? Então, passando também pela construção da Lei 10.639, que traz a obrigatoriedade de História e Cultura Africana nas escolas, e terminar com uma reflexão sobre as consequências de uma educação racista, discriminatória, o que ela pode estar ocasionando na vida dos nossos alunos. Esse é um dos objetivos da minha fala de hoje. E terminar justamente com uma ideia principal, que é a representatividade, né? Ser representado, ter sua imagem, né, como algo positivo, a imagem do negro como algo positivo, que não nas páginas policiais, mas com representações importantes aí. Moisés, podemos? Podemos, eu vou compartilhar aqui o vídeo, né? Obrigado. Um minutinho. Tá bom. Aí, esse vídeo eu acredito que expressa bem a nosso olhar sobre a causa. Nego drama. Entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, inveja, fama. Nego drama. Cabelo crespo e a pele escura. A ferida, a chaga, a procura da cura. Nego drama. Já vê e não vê nada. A não ser uma estrela longe, meio ofuscada. Se
Sente o drama do preço e da cobrança. No amor, no ódio e na insana vingança. Digo drama, eu sei que o drama é quem está comigo. O drama que eu carrego para não ter mais um preto fudido. O drama da cadeia e favela. Túmulos, sangue, sirenes, choros e velas. Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia, vive minhas ordens e covardia. Periferias, vielas e cortiços. Você deve estar pensando que você tem a ver com isso. Desde o início, por ouro e prata. Olha quem morre, irmão, veja você mata. Recebe o mérito da farda que pratica o mal. Ver pobre, preso, morto, já é cultural. Registros, histórias, escritos, não é conto nem fábulas, lendas ou mitos. Não foi sempre dito que preto não tem vez? Então, olha o castelo, irmão. Foi você quem fez, ô cuzão. Eu sou irmão de estudos de batalha. Eu era carne, agora eu sou a própria navalha. Tintim, um brinde para mim. Eu sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias. O dinheiro tira o homem da miséria, mas não pode arrancar de dentro dele a favela. São poucos que entram em campo para vencer. A alma guarda o que a mente tenta esquecer. Eu olho para trás e vejo a estrada que eu trilhei. Mocó. Quem teve lado a lado e quem só ficou na bota. Entre as frases, fases e várias etapas. Do quem é quem, dos manos e das minas fragas. Livro drama de estilo, para ser se for, tem que ser. Se temer é milho. Tem que gatilhar a tempestade, sempre aprovar. E és um homem, não um covarde. Que Deus lhe guarde, pois eu sei, ele não é neutro. Ele vigia os ricos, mas ambos que vêm do gueto. Eu visto preto por dentro e por fora. Guerreiro, poeta, entre o tempo e a memória, ora. Essa estrada eu vejo dólares e vários quilates. E falo pro mano, não morra, mas também não mate. O tic-tac não espera vejar um ponteiro. Essa estrada é venenosa e cheia de morteiro. Pesadelo é um elogio. Para quem vive na guerra, a paz nunca existiu. Num clima quente, a minha gente sofreu. Eu vi um pretinho e seu caderno era um fuzil. Comigo drama. Obrigado. Eu vou deixar depois na descrição aí, né? Se a gente compartilha esse vídeo também. Gostaria de comentar a respeito disso, que eu me identifico muito a partir do momento que eu fiz uma escolha na minha vida, né? Uma escolha pela educação. E hoje eu estou aqui, tenho o que eu tenho, por essa escolha que eu fiz, né? Também conheço a realidade dos nossos alunos, morando no bairro, né, igual eu morei, estudei nessa escola, Maria Elisa, e tenho muito da minha trajetória educacional eu devo a essa escola, do qual eu tenho o prazer de lecionar hoje em dia. E essa aposta que eu fiz, que poderia ser em outras coisas, que de repente me trouxesse até um dinheiro mais fácil, mais rápido, uma sensação de poder, às vezes, mais rápida e tal, mas não duradoura, né? Então, eu venho trilhando esse caminho, acredito ainda que tem muita coisa pela frente a ser construído ainda, mas, ao terminar essa fala de hoje também, tenho certeza que servirá como um exemplo para muitos meninos e meninas que estão assistindo hoje e que, às vezes, precisam de uma referência, né, para seguir em frente. Beleza? A primeira discussão colocada aqui é a respeito da questão do racismo, né? Então, vamos tratar do racismo sobre o negro, sobre o preto e tal. Mas a primeira coisa a se esclarecer é que o conceito que nós estamos trabalhando aqui sobre o racismo é do ponto de vista social, né? Porque do ponto de vista biológico nós já temos o seguinte consenso que só existe uma raça, a raça humana. As nossas diferenças, elas não caracterizam uma nova raça. Então, discutir sobre racismo é discutir o racismo sob a perspectiva
social. Isso tem que ficar bem definido. Tá? Alguns preferem ser chamados de negro, outros preferem ser chamados de preto. Existem muitos debates a respeito dessa questão. Para nós, ela não é uma questão que seja o foco central da nossa discussão, até porque, independente de negro, de preto, o que nós temos que pensar é a respeito dos desrespeitos e do racismo e do preconceito que existe. E isso nós temos que procurar demonstrar de que forma isso vem ocorrendo. Com certeza, dentro disso, o professor Valdeci, como professor de língua portuguesa, vai poder contribuir também, né, sobre as expressões racistas, né, que nós temos aí. Uma ideia do denegrir, né, que é sempre usado como uma maneira de difamar, né? Então, o denegrir, que vem a ser o tornar negro, né? Então, sempre é usado de uma forma negativa, ou outras expressões também usadas de forma negativa, né? Lista negra, magia negra, mercado negro, ovelha negra, todas de forma negativa. Serviço de preto, quando sai alguma coisa errada, a coisa tá preta, quando, né, você está passando uma situação difícil, quando tem uma bagunça muito grande, isso aqui virou o samba do crioulo doido, né? Então, ou para as mulheres, né, não sou tuas nega, cabelo ruim, cabelo pichain, cabelo duro, cabelo de bombril, né? Ou a ideia da mulata também, sempre com aquele apelo, né, para as questões da sexualidade, ou trazendo a ideia da cor do pecado, ou muitas vezes, também hoje já ouvimos a expressão, né, tem um pé na cozinha. Então, isso são expressões que vão sendo naturalizadas na sociedade, no seu discurso. Ou na escola, desde a educação infantil, né, que são colocados lá, me presta o lápis. Que lápis? O lápis cor da pele. E aí, qual é esse lápis cor da pele? Aquele salmãozinho, né, o rosinha, como se não houvesse outras cores. Tá? Essas expressões, elas vão sendo naturalizadas dentro do nosso cotidiano. Por muitas vezes nós ouvimos professores, alunos se referir, né? Sabe aquele menino lá? Qual menino lá? Aquele moreninho. Né? Qual moreninho? Não, aquele escurinho. Né? Às vezes tem... Então, isso mostra que a situação não está resolvida na nossa cabeça, né? Qual é o problema? Né? Qual aluno? Aquele negro? Não, aquele aluno preto, aquele aluno negro. Qual é o problema de dizer? Né? Então, você prefere, muitas vezes, aquele moreninho, né? Para achar que se você falar que o aluno é preto ou que o aluno é negro e tal, você vai estar ofendendo. Então, são situações que não estão bem resolvidas na nossa cabeça. Então, esse é um dos primeiros pontos a serem trabalhados. Nós tivemos essa semana muitas discussões, Moisés abriu com essa fala, e por muitas vezes nós ouvimos nas manifestações o movimento, né, Vidas Negras Importam. Lembrando que, além desse momento, né, do George Floyd, nós tivemos anteriormente também
várias situações com relação ao abuso policial com a população negra nos Estados Unidos. Coisas mais recentes, sem contar as lutas históricas, né, Martin Luther King, Panteras Negras e tal. Então, já é um movimento que vem há anos trabalhando com essa questão de dar visibilidade e mostrar que as vidas negras importam. E nós vamos demonstrar o que vem por trás desse movimento, né? E de que forma isso também está impactando nós, enquanto brasileiros. Quando nós temos casos recentes, né, como o do João Pedro, enfim, que mostram também que essa violência está chegando, sempre chega na população negra em termos de Brasil. Tá? É lógico que aqui, pelo lado da questão da naturalização das relações étnico-raciais, em questões de preconceito e tal, elas vêm ocorrendo tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Só que nós temos que fazer um recorte, porque a nossa realidade não é a mesma que dos Estados Unidos. Não dá para mim, enquanto professor, pegar um filme sobre escravidão ou sobre o negro norte-americano para explicar a realidade brasileira, por exemplo, numa aula de história. Porque são processos diferentes. Nos Estados Unidos, você tem um enfrentamento por aposta numa questão de direitos. Então, se um branco tem direito a estar nessa sala, o negro também tem de estar nessa mesma sala e deve ser servido igualmente. Então, é uma questão de direitos. Para nós, enquanto brasileiros, nós apostamos em uma outra coisa, na convivência, que existe uma cordialidade, né, uma convivência, que isso nos levou à construção da ideia de democracia racial, por exemplo. É lógico que, em algum momento, as lutas, elas se encontram, mas elas não são, na sua essência, a mesma, né? Então, nós temos que refletir com base nas nossas questões históricas e assim por diante. E aí vem a seguinte questão. Então, qual é a origem das desigualdades raciais no Brasil? Vamos pensar sobre isso. Porque a gente vê tanto um discurso, porque a gente tem várias falas, vários discursos, às vezes, que tentam desconstruir essa fala sobre o negro. Não, isso é bobagem, é mimimi, né? Não vejo isso, porque é o pobre que é discriminado, seja ele preto ou branco. Tal. E aí, nós vamos tentar mostrar para vocês que existe diferença, sim, tanto do ponto de vista histórico, como do ponto de vista estatístico, com relação às políticas públicas, com relação a, então, o que a gente chama de ações, políticas afirmativas, né, ações afirmativas. Tá? O primeiro aspecto, se a gente pensar, então, na questão histórica, é entender que nós, povo negro, quando houve o processo de abolição, enfim, tardio e tudo que a gente sabe, não foi dado nada em reparação a tudo que foi sofrido. Então, existe toda uma questão que está por trás das cotas, está por trás da discussão de reparação, né? Isso é importante a gente te dizer, que foi negado a educação,
Foi negado, nesse momento, ou indenizações, sejam em terra, seja uma forma de construir. E essa população negra, ao foi liberta agora, ela passa a não servir para o capital, porque o exemplo de sucesso, o exemplo para o capital é o imigrante, né? Principalmente o branco europeu, que vem para assumir a parte desse mercado que está se iniciando aí, pensando no século XIX e tal. Essa população negra, ela vai, por falta de condições, como um caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, ocupar os morros, né? Morar nos cortiços, que é o que lhe davam as condições que ele tinha. Então, veja, é uma questão histórica que está aí. Mas tudo bem, vamos dizer que você diga, e o que eu tenho a ver com uma questão histórica, que a minha avó foi escrava e tal, né? Eu não tenho que pagar a conta do outro, enfim, beleza. Nós estamos aqui, o professor Valdeci trabalhou na gestão pública também, ele sabe que as políticas públicas são feitas em cima de dados estatísticos, de dados de vulnerabilidade e tal, né? O Moisés vai ir passando também alguns desses dados para a gente ter uma comparação entre negros e brancos com relação a essa questão estatística aí. E nós começamos a perceber que, seja em questões de educação, questões de distribuição de renda, né, existe uma diferença, sim, muito grande entre negros e brancos no Brasil. Então, nós percebemos que a população negra, ela ocupa os piores empregos, são as que ganham menos, são as mais atendidas pelo Bolsa Família, por exemplo, né? Então, a distribuição desigual. Na educação, são aqueles que mais evadem, porque quando deveriam estar na escola estudando, estão tentando um emprego na informalidade, e aí depois não tem condições de ter uma formação adequada para o mercado de trabalho. Na questão da violência, que é o foco que a gente viu muito esse tempo, o que é preciso dizer? Que a maioria que está morrendo que os jovens negros de periferia, né? A maioria dos jovens que morrem por violência urbana, né? Isso são dados. Então, quer dizer, eu não estou aqui para questionar, muitas vezes. Então, quer dizer, é o que tem de mais preciso, dados atuais que mostram essa questão da desigualdade. A partir disso, é necessário pensar políticas públicas para essa população. É aí onde entra o conceito de política afirmativa ou de planejar ações afirmativas, tá? Como a cota é uma ação afirmativa, por exemplo, tá? E aí, nessa perspectiva das ações afirmativas, toda essa discussão, é que vem a Lei 10.639, né? Ela, em 2003, ela altera a LDB e inclui a obrigatoriedade de se estudar história e cultura africana. E depois, em 2008, ela é rediscutida, e alterando a LDB, ela inclui também a questão indígena. Então, história e cultura africana e indígena, tendo também referenciais curriculares para se discutir esse tema. Então, isso é importante que se diga. Tá? Agora, eu queria trabalhar uma outra questão, para já ir encaminhando para o fechamento também,
que é um conceito que vocês estão ouvindo muito, de dizer, olha, nós brasileiros, nós sofremos com um racismo estrutural. Acho que vocês já devem ter ouvido, né, nessas reportagens e tal, a ideia de um racismo estrutural. O que vem a ser isso? Quando a gente pensa numa sociedade e o seu funcionamento, com as suas instituições, sejam elas governo, sejam elas todas as instituições, né, tanto religiosas, econômicas e sociais e tal, todas elas, de uma certa forma, elas vêm naturalizando relações de preconceito racial. Então, aquele discurso de que, olha, não dá para saber quem é negro, quem é branco no nosso país, isso é mentira. Pergunta aí para o porteiro do seu prédio se ele sabe separar quem é preto e quem não é. Pergunta aí para o porteiro do seu prédio se ele sabe quem é o negro e quem não é. Então, isso é pura balela. Essa ideia não dá para saber. Pergunta para a polícia se ela sabe separar quem é preto e quem não é. E aí nós temos vários jovens, né, nossos alunos, vários jovens pretos de periferia, que com certeza já estão instruídos, porque com 12, 13, já tem que sair de casa instruído para tomar uma blitz, né, da polícia, já sabe. Então já sabe o que tem que fazer e como tem que agir. Não estou aqui fazendo um juízo de valor sobre a questão policial, isso aqui eu estou colocando que essas situações, elas já estão naturalizadas, de colocar o preto como suspeito. É essa a questão. Tá? Quantas vezes, né, você já viu aí uma pessoa mudar de calçada, né? Obrigado, Moisés, por colocar. Quantas vezes você já foi disputar uma vaga de emprego, e aí nós tivemos vários avanços, né? Eu sou ainda de uma época que se colocava no currículo, né? Na placa, para ter boa aparência. Os cartazes de emprego, às vezes, colocavam isso. Moisés trabalha diretamente com essas questões, ele sabe, né? O que era ter boa aparência? Complexo, né? Mas complexo para quem acha que o racismo não existe. Agora, quem vê essas situações já sabe o que é ter boa aparência, né? Ou também, vamos pensar aí, né? Quantas vezes aí você já foi seguido num supermercado, numa loja, né? Ou às vezes, né, por exemplo, a gente, como professor, né, às vezes a gente economiza aí o ano inteiro para fazer um passeio um pouco diferente e tal. E de repente, né, às vezes, você está num lugar que não precisa ser muito caro, de repente, que um jantar custa aí uns R$100, vamos dizer aí e tal, e aí você olha ao seu redor e você é o único negro no espaço. Ou, no máximo, você vê o negro servindo, né, como empregado. Então, não precisa ir muito longe, essas relações, elas estão presentes, e às vezes você não consegue observar porque você já naturalizou essas questões. E isso é independente, é importante que se diga também, porque isso tem a ver com a minha primeira discussão, que é raça é uma questão social, né, para nós. Então, o fato de você ter a pele escura ou não significa que você se reconheça enquanto negro, tem essa identidade, que você tenha essa perspectiva, esse olhar sobre as relações. Então, quando eu falo assim, porque o negro também é racista. Não. Racismo é uma estrutura de poder. Quem tem o poder é o homem hétero e branco dentro da nossa sociedade. Essa é a estrutura. Então, por mais que nós tenhamos alguns Sérgio Camargo da vida,
depois posso explicar para vocês, meus alunos, sobre essa questão, nós podemos o chamar de negro da casa, do capitão do mato. Quem era o capitão do mato? Aquele que se aliava ao senhor da fazenda para ir atrás dos negros fugitivos. Ou o escravo da casa, que é aquele que não ficava na lavoura, que não ficava trabalhando, mas que ficava dentro da casa, nos serviços domésticos, muitas vezes como criado mudo. Vocês já ouviram falar de criado mudo, né? O que é o criado mudo? Fica ali quietinho do seu lado ali, não fala nada, né? Você colocar as coisas. Era assim. Então, ele ficava ali para carregar os objetos do Senhor e caladinho. Então, criado mudo. Outra expressão aí, Valdeci, bem usada nesse período. Tá? Então, essas relações, elas vão alicerçando as estruturas sociais, as estruturas raciais. Tá? Nós podemos vir para a questão educacional um pouco mais e se discutir, e eu tive o contato com várias professoras nas formações que eu fiz, nos debates com as professoras, como, por exemplo, a discussão de que algumas crianças elas acabam reproduzindo esse comportamento social. Porque você acreditar, por exemplo, que uma criança de 4, 5 anos ela é racista, não. Mas ela, muitas vezes, absorve um comportamento que está engendrado na sociedade. E aí são vários relatos de crianças que se negam a dar a mão para outra nas brincadeiras, porque a outra criança é negra. Das questões de que, olha, essa criança, ela não quer falar, porque ela fica ali quietinha, com medo de alguém perguntar alguma coisa para ela, então ela prefere ser invisível. E por aí vai. Né? Então, para ir encaminhando os nossas considerações aqui nessa fala, é importante pensar nas consequências de uma educação racista e discriminatória. Quais são, o que ela pode provocar, principalmente para as crianças negras? A partir do momento que essa criança não vê a sua imagem como algo positivo, ela não encontra. Porque se a gente pensar, vamos lá, para a molecada aí, quantos heróis negros você conhece? Pergunta aí para as meninas, quantas princesas negras elas conhecem? Ou quantas bonecas negras ela brincou? Então, veja, o fato dela não conseguir ter visualmente representado a sua imagem, isso faz com que ela não crie uma representação positiva sobre ela. Não cria uma imagem positiva sobre ela. Porque toda vez que ela vê o negro, só é nas páginas policiais. Tá? Então, essa é a perspectiva que se tem, e essa é uma das consequências. Então, aquilo cultural, aquilo que tem da sua beleza estética, então, de tanto ouvir que o seu cabelo é duro, que o seu cabelo é ruim, ela vai tentar alisar. E vai... Então, veja, são muitas as questões que estão acontecendo por trás dessa questão, dessa inadequação social. Então, o medo, muitas vezes a vergonha, criar uma raiva de ser negro. Então, um potencial que fica aí comprometido. E na escola, nós percebemos que isso acaba gerando um fracasso escolar. É isso que a gente tem, né? Porque, senão,
A gente não tinha, né, Moisés? Tantas crianças negras na diretoria. Tá? Esse é o meu olhar, pelo menos, de algumas vezes que eu consigo estar por aí observando, que a maioria das crianças que descem aí por indisciplina e tal, a maioria é negra. Então, essa inadequação, esse espaço que não a representa, tudo isso contribui, tá? Então, o que seria necessário para não se perpetuar esse racismo, né? Para se construir relações de convivência? Aliás, isso que nós apostamos enquanto povo brasileiro, nessa ideia de convivência, né? Até porque a ideia de democracia racial, ela é um mito, né? Que foi criado para tentar fazer essa questão da paraíso das raças e tal, coisa que nós não somos. Então, é preciso que, enquanto professor, nós tenhamos um olhar mais atento para essas relações raciais. Muitas vezes, eu sei que é difícil, né, a gente fazer todas essas intervenções e tal, quando um aluno xinga o outro de macaco e outros nomes e tal, né, de conseguir fazer a intervenção, da gente conseguir construir. Nós temos uma iniciativa de fazer uma semana de consciência negra, alguns trabalhos mais isolados, né, de alguns professores. De repente, eu trabalho uma máscara africana, trabalho algumas coisas da questão da cultura, mas isso precisa estar mais presente no nosso cotidiano como professor. E como aluno, nossos alunos aí, nossos estudantes estão assistindo, não devemos tolerar esses atos. Tudo isso vem mostrando para a gente que temos que ser antirracistas. Não devemos ficar calados diante dos atos de racismo. Para mim, essa questão de bullying, isso para mim um estrangeirismo aí, estrangeiros que tem que ficar para lá. Entendeu? Aqui as coisas têm nome, né? É um preconceito, um racismo que está por trás da motivação. É isso, né? Porque nós vamos até a questão educacional, esse é o nosso papel. Nós estamos na escola, vamos discutir, só que a sociedade também se organiza. E atos de racismo da cadeia, né? Então, quando não é possível, eu acredito que muitos desses racistas eles agem conscientemente, né? Então, por isso que nós temos que combater, não é algo ingênuo. Ingênuo, de repente, é essa questão que está naturalizada, do qual nós estamos discutindo, para ter um olhar mais atento. Mas contra os racistas, nós temos que combater, não devemos nos calar. Esse é o recado que eu tenho para os meus alunos nesse momento. Eu espero ter contribuído com essa discussão. Nós temos ainda muito a avançar. Na escola, no sentido educacional, nós temos as leis, né, a própria diretriz curricular para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, que nos dá esse suporte para trabalhar. Então, desde a universidade, eu dou aula sobre as relações étnico-raciais na escola, sobre multiculturalismo, já dei a história da África. No curso de letras, tem agora literatura africana. Então, já há um movimento de mudança para os professores novos, para os professores da rede, que já estão há mais tempo, tem também várias formações. Tudo isso para dar base, para se fazer as discussões. Eu
Acredito que muito do que eu sou hoje se deve ao momento em que eu consegui transformar a minha raiva contra um sistema e pensei que eu deveria ocupar os lugares. É isso que eu falo da questão da representação, né? Porque o papo é assim, você, enquanto um jovem negro de periferia, eu tô ferrado, eu vou roubar mesmo, eu vou fazer uma fitinha ali, porque eu quero o meu tênis de 1.000 conto, tal, meu celular. Você não está fazendo nada mais do que o sistema espera de você. Que você seja apenas mais uma estatística, apenas mais um, que vai engrossar as estatísticas dos jovens negros mortos na violência urbana. Então, é preciso transformar essa revolta em algo positivo. E aí, a aposta que eu fiz foi na educação. Pensar que a educação iria me propiciar um mundo melhor. Então, a partir do momento que nós tenhamos nessa sociedade mais professores negros, mais advogados negros, mais médicos negros, mais engenheiros negros, ocupando a alta chefia nas empresas, nós vamos ter uma transformação dessa sociedade. Porque o olhar modifica, né? Essa questão da representatividade em diversas áreas. Eu venho aqui para falar de racismo, de preconceito, que é algo que eu convivo, né, a minha vida inteira. De repente, é importante que os brancos também comentem, também falem sobre o racismo, sim, porque nós queremos construir uma sociedade da convivência, das relações étnico-raciais. Mas ele vai falar sobre, não vai falar de, né? Então, a questão da voz é para nós. E é importante que outras pessoas se sensibilizem e somam-se à nossa luta também. Então, da perspectiva histórica, nós estamos avançando. É muito bom que nós tenhamos aqui um espaço como esse para não se calar, porque o racismo ele sempre existiu. Nós estamos agora visibilizando e dizemos que não vamos mais tolerar, não vamos nos calar. Isso é o importante. Muito obrigado. Encerro aqui a minha fala. Com você, Valdeci. Parabéns, professor Robson. É uma explanação maravilhosa em relação a esse tema tão importante nos dias de hoje. E você tem razão absoluta. Quero aqui agradecer o nosso PCNP de História, o Gelson Rocha, que está acompanhando essa live. Agradecer muito, Gelson. Você é uma das pessoas que tem levantado as bandeiras dentro da nossa diretoria de ensino. A gente fica muito feliz de ter você acompanhando essa live, esse trabalho que nós estamos realizando no Maria Elisa. Está sendo feito com várias mãos, né? Não só apenas nós, a gestão, mas os professores, nossos alunos, tirando alguma coisa de boa desse terrível momento que nós vivemos no caso da pandemia. Com você, Stone. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Robson, a Elisete, o Moisés, a Sharon, o Gelson e todos que estão nos acompanhando aí. Primeiro, parabenizar aí o Maria Elisa, a equipe gestora, por essa iniciativa. Parabenizar o Robson pela excelente exposição que ele fez, que até fica difícil eu falar agora, depois do Dr. Robson aí falar com todo o histórico que ele tem e o conhecimento. Mas eu vou ser objetivo aqui na minha conversa, para que a gente possa fazer o debate, pegando alguns recortes de números, como o Robson apontou em relação aí a ocupar os espaços. Aí eu sempre tenho conversado sobre esse assunto do racismo, especialmente aqui em casa com os meus filhos,
E aí eu fui buscar alguns dados que me chamou muito a atenção. Aí eu puxei lá, quantos juízes nós temos no Brasil que são negros ou pardos? 18%. Quantos médicos nós temos? 18%. Professores universitários? 30%. Aí eu fui para o campo da política, nem peguei prefeito e vereador, só peguei deputado estadual, aqui em São Paulo, que nós temos 5% de negros e 5% de pardos, então daria 9%. 89% dos deputados são, aqui em São Paulo, brancos. Aí fomos lá para Brasília. Lá nós temos 594 entre deputados federais e senadores. Então lá nós temos 17%. Então dos 994, ou melhor, 594, nós temos 104, né? Aí eu peguei os números e eu quero começar a minha fala por esses números, porque nós estamos vivendo o momento da pandemia. E aí cada dia nós nos chocamos quando a gente vê lá 1.000 mortos em 24 horas pelo coronavírus. Aí nós pegamos esses números aqui que estão lá embaixo em relação ao negro, e aí eu vou fazer aqui um recorte dos assassinatos no Brasil dos jovens negros. Então nós temos 23 mil jovens assassinados por ano, negros, 23 mil. Então, a cada 23 minutos, tem um jovem negro sendo assassinado, né? Dá 63 jovens negros por dia. Só que não sai nos meios de comunicação. O coronavírus está matando e é triste, né? Agora é o momento que nós estamos aqui em 3, 4 meses. Agora, quantos jovens já foram assassinados no nosso Brasil ao longo desses anos, né? Então, aqui são estatísticas do IBGE, né? Em relação aí ao número de jovens. Tá me ouvindo, Moisés? Tô ouvindo. Dos jovens aqui no Brasil. E aí nós ficamos comovidos e temos que ficar diante do número assustador de mortes pelo corona. E a questão do negro, né? Como é que fica o nosso jovem? E aí nós podíamos puxar os dados da violência contra a mulher, o Robson bem colocou aí um punhado de informações de estatística, né, em relação ao emprego, ao atendimento, os postos de trabalho, desemprego e assim por diante. E aí eu faço a pergunta, como é que nós vamos superar isso tudo? O Robson já apontou que precisa envolver todos. Durante a semana eu estava assistindo a entrevista da Kelly Quirino, acho que foi na Band News, né, depois que passou em outros canais de comunicação, aonde abordava esse tema do racismo. E aí o que me chamou a atenção na fala dela, a Kelly Quirino, que é doutora em relações raciais, e tem uma experiência, né, ela foi conviver nos Estados Unidos, né, então aí ela passou um pouco da experiência dela, né, da vivência dela. E o que me chamou a atenção lá? Ela falou que é importante para nós superarmos a questão do racismo, né, para superar a questão do racismo, nós fazermos uma olhada na história, não só a partir da escravidão no Brasil, mas quem é o negro desde o começo da história da humanidade, né? E aí nós vamos entender melhor, né, quem é o negro, e não o negro escravo, mas o negro ser humano, né, o negro que vem lá da África muito antes do que o branco, né, existia na Europa e nos outros países, lá estava o negro. E aí outra coisa que me chamou a atenção, a questão que nós vamos superar essa questão, se envolver todo mundo, né, se envolver todo mundo nessa questão de bater o racismo. E aí quando nós estudamos o ser humano, do campo da visão da psicologia, nós vamos ver que é importante o ser humano pensar no outro como ser humano, né? Pensar no outro como ser humano. E aí, a partir daí, ele começar a olhar o outro, né? Olhar o outro como um ser humano.
E aí isso começa lá na família, como bem o Robson colocou, né? O Robson falou da questão que a criança, ela não é racista, mas aos poucos ela vai assimilando o racismo no meio que ela está vivendo, né? Aí começa pela linguagem, pelos valores, pelas atitudes, aí vai na escola, aquela situação é reforçada, né, lá, porque tem as atitudes, atitudes racistas, tem o linguajar racista, e não é feito nada. E aí a criança começa a ver aquilo como normal, né? E aquilo que o Cortella falava da norma, aquilo que foi estabelecido, que tem que ser desse jeito, mas que não é natural, né? Esse desrespeito. Então, a superação do racismo, ela vai começar quando nós todos, né? O Robson já apontou bastante avanços que nós tivemos em todos os segmentos, inclusive das políticas afirmativas, da legislação que nós fomos elaborando aqui no Brasil, mas nós precisamos debater, né, como fosse aquelas fofocas que a gente faz todo dia, que a gente fala do futebol, da política, de outras questões, a questão do racismo no Brasil. E pegar esses números que são assustadores, né? Quando a gente vê 23 mil, quase 10% da população da cidade de Suzano que é assassinada, né? Quantas mulheres que são vítimas também da violência pelo fato de serem negras e assim por diante. Então, começando esse debate, né, no dia a dia sobre essa questão, mas aí já tem que ser um debate sem o nosso preconceito, né, que a gente quer justificar ideias. Então, eu concordo, eu discordo, eu acho que não tem, como o Robson bem falou, que a gente ouve muitas pessoas dizerem que não tem o racismo, né? Então, a gente parar e pensar, bom, não tem racismo. E aí, por que tem essa realidade? 23 mil jovens assassinados. Por que nós temos só 18% de juízes, de médicos, né, na política, menos ainda que dos deputados do Estado de São Paulo, e assim por diante. Então, se eu me despir do meu preconceito, né, que esse é o grande problema nosso, do ser humano. Quando nós vamos fazer o debate, nós já vamos para defender a nossa ideia, e não irmos abertos para entender o que está acontecendo e reelaborar os nossos conceitos, né, ou até mudar os nossos conceitos. E aí, sobre o racismo, nós precisamos isso. E aí fica o papel fundamental, como o Robson bem colocou, da escola, né, da escola. Porque se a família é racista ou tem um ambiente racista, muitas vezes até de maneira inconsciente, porque se formou e nunca se preocupou em pensar que aquela atitude, aquele linguajar, aquela maneira de abordar, expressão, quando vê lá o negro, é racista. Aí a pessoa acha aquilo tão normal porque sempre fez assim e não vê o estrago que está fazendo e a formação que está passando errado para a criança. Então, a escola tem um papel fundamental, né? E aí passa por nós professores, pela equipe gestora, por quem cria as políticas educacionais que tenham ações bem claras e determinadas em relação ao combate do racismo, que é mudar os conceitos, né? Mudar a maneira, o linguajar, como o Robson bem colocou, né? Os termos que nós vamos usando e que vai fortalecendo no nosso inconsciente a questão do racismo. E, ao mesmo tempo, nós abordarmos essa triste realidade de maneira nua e crua quando nós pegamos esses dados, né? E aproveitar esse momento que a gente se preocupa tanto. Quantos contaminados, quantos morreram hoje, quantos vão morrer amanhã, e as projeções e o pico da pandemia e assim por diante. E a gente olhar para essa triste realidade das estatísticas em relação ao negro no nosso Brasil. Então, a escola, ela precisa, e aí cabe à equipe gestora, o Gelson que está nos ouvindo lá na diretoria de ensino, que nós tenhamos ações permanentes. E aí é legal o que está acontecendo agora,
do lado da divulgação da imprensa, as manifestações lá na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Mas que não fique só nisso. Quando tem algum fato, né, que acontece que choca mais. Mas qual que é a diferença? Chocar quando tem uma vida tirada lá de maneira bárbara por aqueles que deviam proteger a vida, e essas situações que acontecem aqui no Brasil e que não são levadas à mídia. Ou então, quando são, elas são, como diz, descaracterizadas para que apareça que a culpa sempre seja do jovem negro ou da pessoa negra que lá está envolvida naquela situação. Então, a educação, a escola, ela tem um papel fundamental de nós fazermos o debate sistematicamente sobre isso, trazer os números, né, que isso é importante, para que as pessoas vejam a triste realidade, a formação de nossos professores, né, que infelizmente as universidades, elas não contemplam aquilo que é necessário nesse quesito aí do racismo para formar o professor. Então, a importância da formação continuada que trate desses assuntos, mas sempre buscando que as pessoas, elas façam o debate de maneira, como dizem, os pré-consentimentos, os preconceitos, né? Mas que busquem entender essa realidade e trabalhar para que tenha uma mudança de verdade, né? Que a gente faz a pergunta, o racismo sempre existiu? Ele vai sempre existir? Não podemos mudar isso? Eu acredito que nós podemos mudar, né? Pode ser a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo, mas se cada um de nós fizermos a nossa parte, né, começando por a nossa análise dos nossos comportamentos, da nossa linguagem, da maneira que nós vemos essa questão, e principalmente, qual é o meu interesse em resolver essa questão? Porque muitas vezes nós pensamos que o problema é do outro, né, e a gente nem se preocupa em fazer o debate, ou ter o conhecimento, ou olhar para essa realidade. E que realmente, quando nós olhamos, nós ficamos chocados. Embora foi apontado aí, e é verdade isso, né, nós tenhamos grandes avanços, né, mas ainda estamos longe daquilo que nós precisaríamos para combater, de fato, o racismo em nosso país. Então, é isso que eu tinha para dizer, e aí ficamos abertos para o nosso debate. Muito obrigado, professor Valdeci. Eu quero aqui agradecer, né, a participação de vocês dois e fazer, na verdade, aqui 2 agradecimentos a todos que estão nos assistindo, mas em especial ao Robson e ao Valdeci, a todos que estão compondo essa mesa aqui da live, a professora Maria Isabel Azevedo Noronha, que é presidente da PUESP, também deputada estadual, pediu para mim dar os parabéns para você, Robson, e para você também, o Stone, e a toda a escola do Maria Elisa por essa iniciativa. Eu mandei aqui nos grupos que a gente tem na vida e a Bebel começou a assistir, falou que gostou muito da explanação e acha muito importante as escolas tocarem nesse tema no momento agora que nós estamos num momento muito complicado para toda a sociedade de um modo geral. Então ela parabeniza aqui, então passando aqui que ela pediu para mim parabenizar você, Rosa, parabenizar você e também parabenizar toda a escola do Maria Elisa por essa iniciativa. E também o companheiro Douglas, que é presidente da CUT estadual, que também parabenizou você, Rosa, falou que vai levar você lá na CUT para fazer uma palestra dessa daí, lá uma live com ele lá na CUT para poder levar isso aí para o estado inteiro, viu? Você e o Valdeci. Então fica esperto que daqui a pouco você vai receber uma ligação para poder participar aí na CUT de uma live. Não vai fugir não, viu, Robson? Robson? Tá aí, Robson? Você tá aí? Tô ouvindo. Então tá bom. Então passar aqui para Elisete, a gente pode fazer uma rodada aqui rápida, só de agradecimentos e considerações finais, uns 30 segundos aí de fala para cada um, para a gente poder já finalizar essa fala. Então já que faço os meus agradecimentos, agradecer ao Valdeci, ao Stuane, ao Robson, Moisés, a Elisete, a Sharon e a todos que estão nos assistindo. Eu acho fundamental
esse espaço, e nós vamos fazer mais lives com esse teor para a gente poder levar esse debate para dentro da nossa escola e para toda a sociedade. Muito obrigado, forte abraço para todo mundo. Estamos juntos, todos contra o racismo, em defesa da vida e pela democracia. Eu acho que nem tem muito mais para eu falar, porque todo mundo já falou, né? E, assim, a fala foi perfeita, principalmente na questão dos problemas que a gente enfrenta na escola, um xingando o outro, né? E muitas vezes é como o Robson falou, como o Valdeci disse, que eles agem como se fosse uma coisa normal, os alunos agem como se fosse uma coisa normal. Então, é necessário mesmo que nós façamos um trabalho mais intenso, porque a gente já trabalha nessas questões, mas que nós façamos um trabalho mais intenso. E isso, eu espero que acabe, né? Pode ser um pouco difícil, mas a gente pode conseguir, instruindo o menino desde o momento que ele entra na escola, para nós, no 6º ano, né? E no Fundamental 1, instruindo desde o início lá na creche. Né? Como o Robson falou, que muitas vezes eles não querem pegar na mão do outro, isso é verdade. Isso aconteceu comigo quando eu era criança, pequenininha, lembrei de mim, voltei lá atrás. Entende? A menina não quis pegar na minha mão por causa da cor da pele, mas eu me orgulho de ser negra. E cheguei aqui com todo o meu esforço, não tem preconceito nenhum com a minha pele. Nem poderia. Né? E agradecer a todos aí que estão nos assistindo e que nós consigamos fazer mais e mais lives sobre esses assuntos. Tá? Obrigado, gente. Valeu por tudo que vocês estão fazendo aqui. Nesse momento de reuniões virtuais, de lives, tá? E é com você, Moisés. Eu quero agradecer a todos, né? E diante do que o Robson falou, eu, por ser negro, né, também já senti muito a questão do racismo estrutural, institucional, mas eu acredito que a nossa luta não começou com George Floyd, não começou com Miguel, né, na semana passada aqui no Brasil, em Recife, o filho da empregada que caiu do 9º andar. A nossa luta vem de séculos, né? E a nossa luta é constante e diária, e que nem o Robson frisou. E a partir de agora, a partir de já, e há alguns anos, algumas décadas, nós não estamos deixando barato algumas questões, né? E nós, como negros, nós vamos cada vez mais ocupar os espaços a que nos cabe, o direito, né? O direito. Né? E nós temos a capacidade de ocupar todos os espaços possíveis, né? Então, a nossa luta não começou com George Floyd nem com Miguel. Nossa luta já está iniciada há muito tempo, né? E as imagens marcantes que eu tenho é a imagem da estátua sendo derrubada de um ex-traficante de escravos na Inglaterra, né? E não só aqui no Brasil, que nós que as instituições homenageiam racistas, né? E figuras antidemocráticas. Lá também, né? A imagem do Rei Leopoldo II sendo depedrada na Bélgica também é uma imagem marcante, tá? É uma imagem de resistência, tá? E a palavra-chave diante do que está acontecendo no planeta, tá? A palavra-chave é a nossa luta, temos que conquistar o nosso espaço, tá? E nós estamos chegando e vamos ocupar todos os espaços que nós possamos ocupar, tá? E a palavra-chave é retratação. Diante do que fizeram com nós, com a população negra, ao longo dos séculos, tá? Palavra-chave, retratação. Robson, pode finalizar, tá bom? Você e o Stone. Obrigado aí, gostei muito das falas aí, acredito que venha somar muito nessa luta.
Agradeço, sim, Jefferson, independente de tendências dentro do sindicato. Eu acredito que o sindicato sim ainda é um instrumento muito importante de luta, né? Então, eu vejo que nesse momento nós temos que somar força. E todo aquele que levantar essa bandeira junto com a gente é bem-vindo, né? Seja Bebel, seja Douglas, seja a Nazi, ou seja Zafalão, tantos outros companheiros de luta, que você sabe que quando aperta, quem fica sempre a vanguarda da luta sindical e tal, né? Então, acredito que precisamos nos organizar cada vez mais, né? E aí eu quero dizer, nessas considerações finais, que no sentido da retratação é o que nós estamos exigindo, né, nesse momento, e o mundo todo grita por isso. Então, para os meus alunos, que façam hoje essa reflexão sobre a sua situação, né, enquanto jovem, periferia, negro, para que não seja vendido a ideia da meritocracia, do sonho, né, que você acredita, às vezes, na questão, sei lá, ver um Neymar, nossa, ele batalhou e conseguiu conquistar tudo isso, e aí a gente esquece os outros e tantos que jogam também um futebol e ganham um salário mínimo, às vezes menos do que isso, né? Então, são condições desiguais na sociedade. Eu estar aqui hoje, na situação, né, como professor, ter me formado, ter continuado meus estudos, ter feito um doutorado, que com certeza não foi fácil, e cada vez mais seletivo, né? Então, cada vez que você estuda um pouco mais, sobe um degrau mais, vai cada vez mais branqueando a situação, né? Então, de repente, no doutorado era só eu de negro numa sala, e é isso. E a sociedade, ela é representada dessa forma. Então, para mim, os números não assustam, né? Porque eles apresentam essa realidade, da qual eu já fui colocado à prova muitas vezes, né? Então, eu apenas consegui fazer uma reflexão sobre a minha situação, né? E aí eu espero que sirva, né, como uma reflexão, sim, para os nossos alunos, e nós vamos ter outras e outras oportunidades de discutir sobre isso, e o principal de tudo nessa noite é não se calar, né, diante das opressões, porque a gente sabe que a luta do negro, ela também, em algum momento, é a luta da mulher, é a luta do homossexual, né? Então, todo o movimento das questões das opressões, né, dentro da sociedade. E nós temos, numa escola, né, tão grande como a nossa, todos representados nessa escola, e que muitas vezes acham que não devem falar sobre isso porque pode ser mal interpretado, às vezes tem medo, tem vergonha de tratar sobre o sistema, e que, ao colocar essa questão, nós estamos gerando uma reflexão e, principalmente, uma abertura para se discutir ainda mais esses temas na nossa escola. Bom, muito obrigado a todos, e esperamos aí por mais oportunidades aí. Bom, você vê o objetivo aqui, eu agradeço então aí o Jefferson, a Elisete, o Moisés, o Renato, a equipe gestora do Maria Elisa, todos que nos acompanharam, e eu queria fazer um apelo para todos que estão nos ouvindo, e quem está nos ouvindo, que convidasse outras pessoas a se envolverem nessa causa, principalmente começando a pensar, se debruçando, você que é negro, quem é branco, quem tem outra cor, sobre essa realidade no nosso Brasil.
quando eu coloco os números, que o Robson disse que não se assusta, mas muitas pessoas não têm consciência desses números, que parece que é tão normal, porque a gente sempre viu isso, chegar lá no consultório do médico, a jovem negra limpando o chão e a jovem branca sentada atrás da mesa marcando a consulta. Por que não podia ser invertido, né? A gente começar a pensar nisso. Então, eu queria fazer um apelo aí para todos que nos envolvêssemos realmente, de fato, nessa questão, começando pelas nossas atitudes, pela nossa linguagem, e também fazendo o debate com os demais, para que então nós possamos contribuir para que tenhamos aí a mudança o mais rápido possível. E eu muito obrigado a todos. Legal, pessoal. Vamos se despedindo. Boa noite para todos, boa janta para todos. E amanhã, 11 horas, nós teremos uma live sobre as eletivas com os alunos do período da manhã. Então, até amanhã. Estamos aí na luta, como sempre. Forte abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Pessoal da live, aguarda um pouquinho para a gente fazer um bate-papo aqui rápido. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Boa noite, pessoal. Até amanhã.